Para fazer essa peça, eu vou usar uma manta para casal. Essa daqui é uma mantinha simples. Dobro ela ao meio, dobro novamente e deixo ela bem certinha para poder fazer as medidas. Vamos usar uma fita, meço nos dois sentidos. A minha peça ficou com 85 centímetros por 82 centímetros. Uma das medidas eu vou dividir ao meio, cortar apenas uma das partes e acrescentar nas duas 1 centímetro. Então, a de 85 centímetros eu cortei com 86 e a de 82, que dividindo ao meio fica 41 centímetros, eu acrescentei 1 centímetro, vou cortar com 42. Então, a medida da minha mantinha ficou 86 por 42. Dobro ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido, desdobrei e para poder visualizar no vídeo, fiz a marcação com lápis nas duas laterais com vinco. Vou usar 1 metro de zíper, separo as partes, cada parte vai em uma lateral, posiciono partindo da marcação, com o trilho virado para o lado de baixo, na parte interna, posiciono o zíper rente na lateral do tecido, deixando aproximadamente 2 centímetros a mais da marcação, alfineto para não sair do lugar. E faço o mesmo com a outra parte do zíper. Posiciono rente na lateral do tecido, com o trilho virado para o lado de baixo, aproximadamente 2 centímetros a mais da marcação. Vai ficar um zíper sob o outro na marcação, para a gente depois fazer o acabamento. Vamos arrumando o zíper e alfinetando. A pontinha do zíper coloca para o lado de baixo, deixando uma sob a outra. E o trilho, a união do trilho, fica na marcação. Alfineta para não sair do lugar. Nos cantinhos, eu posiciono o alfinete, segurando bem firme o tecido e o zíper, e já arrumo a próxima lateral rente no tecido e alfineto para não sair do lugar. Faço esse mesmo processo nos outros cantos. Posiciona o alfinete e arruma para poder alfinetar a próxima lateral do zíper no tecido. Posiciono o zíper, deixando aproximadamente 1 centímetro até chegar na marcação e faço o mesmo do outro lado. Vou arrumando e alfinetando. Deixando aproximadamente 1 centímetro até chegar na marcação, que é para facilitar na hora de posicionar o puxador. Vamos costurar ao redor de todo o tecido. Começo com um pequeno retrocesso e também finalizo. Vou costurando até chegar no cantinho. Quando chegar, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, arrumo a próxima lateral para costurar o zíper rente na lateral do tecido. Abaixo o pezinho e continuo costurando. Deixando a agulha baixa, o tecido não sai do lugar e aí fica certinho a sua costura. Faz o mesmo processo nos outros cantos. Quando chegar no cantinho, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, arruma a próxima lateral, abaixa o pezinho e continua costurando.
Quando terminar, corta o excesso do zíper, deixando os dois na mesma altura para poder colocar o puxador. Para passar o zíper, eu gosto de cortar uma das laterais do trilho, aproximadamente 1 centímetro, que eu acho que facilita muito na hora de colocar o puxador. Corto apenas uma das laterais do zíper, apenas o trilho, aproximadamente 1 centímetro. Posiciono o puxador virado para o lado de baixo. Passo primeiro o zíper que está inteiro. Quando chegar na mesma altura do que foi feito o corte, é só encaixar do outro lado e puxar. Gente, esse é o jeito mais simples que eu acho de colocar esse puxador. Se eu não faço esse corte, eu fico às vezes horas para passar esse puxador. Sério, gente, ele dá muito trabalho se não faz esse cortinho. E fazendo o corte, vocês viram que foi super prático e super rápido. Puxo até na altura do tecido, mas não pode ficar enrugado, então vou arrumando para o tecido ficar retinho. Agora é só posicionar sob a manta. Você pode posicionar no meio da manta, se preferir. Eu vou posicionar no cantinho, porque eu acho que é muito mais fácil, muito mais prático depois para poder dobrar a peça. Posiciono o tecido. Viro o zíper, deixando para o lado de baixo todo o excesso, rente na lateral da manta. Tem que arrumar o zíper ao redor de toda a mantinha. E para facilitar na hora de ir para a máquina de costura, tem que alfinetar. Então, nós vamos alfinetar todo o tecido, deixando certinho. O zíper sempre o excesso virado para o lado de baixo. Agora vamos costurar sob o tecido ao redor de todo o zíper. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Quando terminar, é só dobrar a coberta, fechar o zíper, que você vai ter uma linda almofada. Para viagem, gente, isso daqui é super útil. E depois, quando você precisar usar a coberta, é só abrir o zíper, que a sua coberta tá lá dentro, toda organizada. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre tô postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.